continuidade ao módulo 4, nós vamos abordar a escola de preparação ou formação de obreiros. No vídeo anterior falamos da necessidade do culto de doutrina ou de ensinamento. Na preparação agora é mais pessoal, preparação de obreiro, formação de obreiro. É um departamento especializado da educação cristã que tem como objetivo o treinamento de obreiros, a fim de que estes, devidamente preparados, atuem nos diversos ministérios eclesiásticos. Quando lemos capítulo 4, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque às vezes a gente fala e erra. Capítulo 4, a partir do verso 11, ele vai dizer, e ele deu, mesmo Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Por que ele deu? Para querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por que isso? Porque existem as chamadas. Eu tenho dito sempre que cada um sabe da sua chamada. Eu preciso entender a minha chamada. Para que eu fui chamado por Deus à sua causa? Aonde Ele me quer? Quando eu entender a minha chamada, todo o meu ministério será abençoado. Mas, às vezes, alguns querem fazer aquilo que não foi chamado. Eu gosto muito do trabalho braçal da igreja, de me voluntariar, que eu sou da obra civil, então gosto de estar envolvido com concreto, puxando fio, quebrando paredes. Eu gosto da igreja, fazer isso na igreja. Mas quando eu me converti, eu pedi a Deus uma parte, que era conhecer a palavra dele para ensinar. E nessa minha caminhada de quase 40 anos, eu tenho buscado nos livros aqui, atrás aqui nos livros, nos estudos, nas aulas, nos seminários que eu participo, que eu vou também aprender, me preparar para ser um bom ensinador, um bom professor. Então, existe isso também na igreja, a formação, a preparação de obreiros. Não é pegar o irmão porque ele vemos nele uma chamada e jogar ele no ministério e não dar uma preparação. Se nós fizermos dessa forma, eu conheço um irmão que quando ele chegou, ele saiu da sua igreja, foi para uma outra denominação, e chegou nessa denominação, o responsável pela igreja chamou ele e falou, vou lhe fazer duas perguntas, uma de cunho pessoal e uma de cunho eclesiástico. A de cunho pessoal, você não responde se quiser, mas de cunho eclesiástico eu gostaria que você me respondesse. Aí ele perguntou àquele irmão, de cunho pessoal, de cunho eclesiástico, quais eram as suas funções, as suas responsabilidades na igreja que você servia a Deus? Aí ele falou, não, era professor de escola dominical, líder da mocidade, diácono na igreja. Aí quando eu soube disso, eu fiquei encantado, porque às vezes a gente chega numa determinada igreja, ninguém pergunta de onde viemos, para onde vamos, o que queremos, o que fazemos. E às vezes nós temos uma ferramenta afiada para ser usada. E não usamos. Então eu preciso da formação de obreiros. Não é só a chamada, porque tem uns que tem a chamada de Pedro. Tem a chamada de Pedro. Eu li um livro de Watchmani que me chamou muita atenção, depois de julgar Pedro, falar mal de Pedro. Quando li esse livro, me chamou muita atenção. Ele levantou uma tese, uma situação de quando as mulheres chegam ao túmulo de Jesus, Jesus se revela a elas e manda elas falar com os discípulos. Vai aos meus discípulos e a Pedro. E a Pedro.
esse a Pedro foi terrível. E o Otmani, no seu livro, lá nos idos de 1930, ele foi muito profundo na explicação e abriu um leque de pensamento, de ideias na minha mente que veio me abençoar. Chamada de Pedro. Pedro não era convertido, cabeça dura, batia de frente com o mestre e ainda negou o Senhor. Eu não te nego, mas ele negou. E depois da ressurreição, Jesus manda chamar os discípulos dele e, em particular, e a Pedro. Mas por que isso? Pedro tinha uma chamada. Jesus, por diversas vezes, confrontou a sua fé, confrontou a sua disposição de servi-lo, ele nunca recuou. Ele só recuou quando Jesus quis provar sua fé, provar sua fidelidade, mostrar que sem ele, sem Jesus, Pedro não seria nada. Quer dizer, tiraram Jesus dele e acabou Pedro. Então ele estava ensinando para Pedro, sem mim, nada podeis fazer. Aí disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Quer dizer, todo discipulado, toda aquela escola de discípulos não eram convertidas. Mas Pedro tinha uma chamada, a chamada de obreiro. Jesus viu nele uma chamada de obreiro. Mas ele precisava ser burilado, ele precisava ser preparado, ele precisava ser formatado. Aí Jesus agora chama ele e formata ele, e ele mostra ser um grande líder da Judas não. Judas é aquele obreiro que olhou a situação, se ofereceu. Sendo um homem douto, conhecedor, dá a entender que ele era escriba, ele sabendo que Jesus poderia ser o Messias, falou, ele vai conquistar o reino, e eu do lado dele vou ser o cara. Ele não estava pensando no todo, estava pensando nele. O que ele faria? Quem ele seria se quando Jesus conquistasse o seu reino? Tanto é que ele não nega, mas ele trai a Jesus, o remorso vê ele se suicida. Chamada de Pedro, chamada de Judas. Então preciso entender isso da minha vida. Porque quando o Espírito Santo fala na minha vida, precisamos ter a convicção. Eu sempre ensino que duas pessoas sabem da nossa chamada, eu e Deus. Porque antes de Deus me chamar, ele fala comigo. Antes do meu líder me chamar, ele fala comigo. Certa vez eu estava na minha igreja, estava preocupado com que os irmãos queriam me indicar para o ministério. E eu falei para os irmãos, por favor, não toca no meu nome não. Se tocar no meu nome eu vou rejeitar, porque quem me separa é Deus. Eu sempre tive essa convicção. Aí, acabando um culto de domingo, uma irmã muito espiritual me chamou num canto depois do culto e só me falou duas palavras só. Ou meia dúzia de palavras, irmão. Não negue as responsabilidades que vão vir à sua mão. Deus está nisso. Opa, Deus falou comigo através daquela irmã. E dias mais tarde, o líder da igreja, o pastor da igreja, me chamou, me convidou para participar de uma comissão, do qual eu tinha formação para aquela comissão, que era a comissão de obras. Depois me chamou para liderar um grupo de adolescentes e depois me chamou para o ministério. Quer dizer, Deus primeiro fala contigo. A chamada. Chamada, ele primeiro quer que você entenda que você é chamado. Agora, eu tenho que entender que se eu sou chamado, eu tenho que alimentar a esperança de edificar outros com o meu ensinamento, com a minha pregação. Palavra de Spurgeon. Ele também falou que, como somos chamados, somos enviados, se não trazemos almas para o reino. Às vezes a gente quer ser obreiro, quer ser alguma coisa na igreja, mas não temos o cuidado ou o carinho, ou a chamada, ou o zelo de
de realizar a maior chamada de nossa vida. Ele chamou de discípulos, disse, vos fareis pescadores de almas, de homens. Portanto, agora ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como seria um obreiro se eu não tenho isso dentro de mim? Então, a escola de formação de obreiro recebe as mais diversas nomenclaturas. Escolas bíblicas, escola de obreiro, instituto bíblico, seminário, faculdade teológica, centro de formação de missionários, evangelistas, conservatórios musicais, tem um monte de nomenclatura que ela recebe. Mas é importante que aquele obreiro tenha o desejo de conhecimento, de crescer. De crescer. Que às vezes, como eu falei, às vezes eu sou um obreiro e tenho a escola de música, eu vou na música e não tenho afinidade com música. Mas uma outra área que a igreja necessita, eu tenha. Então, é bom a gente investir nisso. Além de ser uma comunidade adoradora, educadora, a Igreja de Cristo é também uma comunidade de serviço. Opa, peraí, eu como obreiro, não é só servir a minha igreja, é servir a minha comunidade. E certa vez um professor na escola de graduação de teologia que eu fiz, ele fez uma pergunta e que eu achei interessante. Ele disse, se cair uma bomba na sua igreja, acabar com a sua igreja, que falta ela vai fazer para a comunidade? Não é para a comunidade cristã, não. Para o bairro, para o município onde ela está situada. Porque como servo de Deus, como igreja, nós devemos prestar serviço aos outros. Claro que primeiro da fé, a Bíblia vai falar isso, mas a nossa comunidade. Devemos servir. E um teólogo disse que, no século XX, disse, a igreja não existe pela igreja, existe pela humanidade. Nós fomos chamados por causa do mundo. Quando ele diz, ide por todo o mundo, essa é a função da igreja. Servir ao mundo, primeiro, religiosamente, com a pregação do evangelho. E depois com as suas necessidades naquilo que podemos servir. Como igreja. Então isso faz parte da preparação do obreiro. O obreiro tem que entender que ele é chamado para servir. Ora, eu sou obreiro, eu tenho um vizinho que tem uma necessidade. E eu sei que eu posso atendê-lo. E quando eu vou atendê-lo, eu estou fazendo o papel de igreja, de servo de Deus, de obreiro de Deus. Aí passa a ser respeitado. Às vezes não somos respeitados justamente por causa disso. Porque Deus abre a porta para nós servirmos aos outros e nós não aceitamos. Eu dou um exemplo muito simples. Muito simples. Chega um vizinho na minha porta e fala, ô meu vizinho, poxa, bom dia. Poxa, eu queria ver se você tem uma tábua que pode me emprestar. Mas quando ele passou no meu portão, olhou pela minha garagem e viu que eu tenho a tábua. Eu falei, tenho sim. Quanto você precisa? Ah, precisa de umas 2 só. Aí eu vou lá e pego 2 tábuas de 3 metros. Aí daqui a pouco, ele está com um problema, que a tábua que ele precisava era de 5,80 metros ou 5,5 metros. E eu dei 6 metros de tábua. Mas, na maioria das vezes, nós fazemos uma recomendação quando emprestamos tábuas. Quando emprestamos caibro, qualquer tipo de material de madeira, diz, ó, só não corte, por favor. Ora, se ele me pediu emprestado por uma necessidade, e agora eu empresto e digo para ele que eu não pode cortar, pô, como eu vou suprir a necessidade dele? Aí é a hora de você pregar o evangelho. Mostrar que ele é mais importante do que a tábua para você. É dizer, ó, se precisar cortar, você corte. Sabe por quê, meu irmão? Que a tábua é barata, é R$10, R$13, R$15. Só você entender a coisa simples, como funciona o servir a comunidade, como servo de Deus, como obreiro de Deus, como formado como obreiro de Deus. Quando eu falo para o meu vizinho que ele pode cortar a tábua, eu servir ele, pode ter certeza que é uma porta aberta ao evangelho. Quando eu falar de Deus para ele, ele vai me ouvir e vai dizer, esse pode falar comigo porque o procedimento dele é correto. Então existem essas escolas para nos ajudar. Houve tempo em que a preparação era pela escola dominical, só a escola dominical. Você aceitava Jesus, era aluno de escola dominical, ia acompanhando. Aí chegava um ponto, o líder, o pastor,
O obreiro que estava de frente do trabalho, via em você aptidão para obreiro, te separar porque você tinha conhecimento através da escola dominical. Uma escola dominical, nós vamos falar mais adiante, tem algumas coisas boas sobre a escola dominical. Igreja é um organismo composto de membros com funções e necessidades diversas. Requer uma administração criativa que possibilite a expressão dessas funções. Acabamos de falar. Fomos chamados como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Vai ter uma outra parte da Bíblia que vai falar sobre assistência social. Porque eu, há um tempo atrás, eu achava que a igreja, quem tinha que assistir o povo era o governo, e depois, lendo a Bíblia com mais carinho, eu fui ver que nós temos a obrigação de assistir também no social a nossa comunidade. E aí por diante. Criação de departamento ou ministério específico na igreja, voltado para dar oportunidade a cada cristão de exercer um tipo eficiente de trabalho, conforme seus talentos, é uma forma dinâmica, bíblica e comprovada de funcionamento da igreja. Então, os vários departamentos e ministérios da igreja vai nos levar a exercer aquele ministério ou aquela função que Deus nos chamou. Eu tenho uma irmã que não põe ela para cantar, não põe ela para pregar, não põe ela para fazer nada em evidência. Quer ver ela feliz, bota ela na cozinha, lá atrás das cortinas. Ela serve a Deus de uma forma brilhante. Mas se chamar ela para dar um testemunho, é capaz dela se enfiar debaixo do banco. Então, cada um na sua chamada, cada um no seu departamento, cada um naquilo que foi capacitado. A raiz da palavra obreiro vem da palavra obra ou ópera, do latim, que é trabalho. Ou seja, se eu sou obreiro, é para obrar, para trabalhar. O objetivo da escola de preparação de obreiros é treinar os queridos irmãos e obreiros que se preocupam com esta causa que lhe foi confiada. Ou seja, todas as vezes que me é confiado alguma coisa, é porque eu estou preparado para aquela coisa. Quando não estou preparado, eu vou ser colocado do lado de alguém preparado para me preparar. Então, queridos, pense nisso. Chamada de Pedro, chamada de Judas. Às vezes você não se sente apto, mas é ele que dá a capacidade. Às vezes você se acha apto e não foi chamado. Então, para isso, precisamos estar em oração, pedindo a Deus discernimento, direção em Deus para saber aonde quer que ele quer nos usar. E o texto vai dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Você é igreja de Deus, você é obreiro de Deus. Então, busque capacitação, busque aprimoramento para bem melhor fazer a obra de Deus. Nós vamos continuar no próximo vídeo, falar sobre a escola de formação de missionário. Deus abençoe.